hoje é uma pessoa muito especial para mim. Uma pessoa que eu roubava as roupas dela na minha infância e eu amava as roupas dela. Hoje, quem está aqui é a minha irmã, Jerusa. Acupunturista, bióloga, mãe do Khaled e do Arthur, esposa do Ussi, que eu tenho o maior prazer de chamar de irmã. Muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, é um convite muito especial estar aqui, só que agora é minha vez, né, de roubar tuas roupas. Já que tá ficando famosa, né, eu quero isso. Ai, eu vou pensar, né? Eu vou vir aqui assaltar teu guarda-roupa. Vai, né? Eu roubava muitas roupas dela quando ela morava em Curitiba e vinha com umas roupas muito legais, eu queria roubar todas, ela ficava uma fera. E pra mim, usar as roupas dela tinha que ser todas escondidas. Agora vamos inverter esse papel. Agora vamos inverter. A irmã mais velha vai roubar da mais nova. Com certeza. Gê, então nós vamos falar hoje sobre acupuntura, sua profissão sobre acupuntura. Como que começou isso? Da onde que te levou a fazer a acupuntura, a trabalhar nessa profissão? Então, eu sou bióloga, né? E quando eu resolvi fazer acupuntura foi por causa da minha mãe. Eu, na época, tinha muita dor de cabeça, né? Muitas crises de enxaqueca. E ela falou assim, não, acho que você vai fazer acupuntura. Eu, como paciente, né? E eu fui e fiz acupuntura. E resolveu muito, né? Pra mim, assim, foi excelente. Foi excelente fazer acupuntura. Resolveu que eu não tenho enxaqueca mais hoje em dia. Se eu tenho, assim, uma dorzinha de cabeça, hoje em dia, eu tomo um remedinho, logo passa. E é 1, 2 vezes por ano. Então foi a partir disso, né, que até a minha mãe falou assim, por que você não se especializa em acupuntura, né? E daí eu fiquei pensando durante já estava na área da saúde, já é bióloga, já. Isso, daí eu quis unir, né, aquilo que eu sabia da minha área, né, original, que era biologia, com essa especialização que aos poucos eu fui cada vez amando mais. E você é muito boa nisso. Como de toda a sua formação de acupuntura. Eu não conheço na região ninguém que tenha a sua formação. Ah, obrigada. Então, assim, eu sou formada pela uma instituição chamada Ibrampa, que fica em Porto Alegre. Fiz quase 3 anos de acupuntura lá. Daí no final da especialização, eu fiquei 1 mês na China, nos hospitais e na universidade, adquirindo conhecimento lá na raiz da especialização mesmo, né? Voltou bem magrinha de lá. Nossa, perdi 5 quilos lá, né? É uma alimentação muito diferente, né? Muito diferente lá, né? Daí você voltou. E daí eu voltei e comecei a atuar, né? Com acupuntura. Daí eu fui embora. Daí eu fui morar em Londrina, lá eu também trabalhei numa clínica, e lá tinha muito japonês, né? E os japoneses gostavam muito, eu achei muito interessante a fissura, né, que eles tinham, assim, por acupuntura, que me motivou cada vez mais estudar. E você não para até hoje. Até hoje eu falo, gente, ela estuda, tem sempre livros na casa dela, em cima da mesa, ela estuda muito. Isso, eu gosto também. E me diga assim, agora, o que é a acupuntura? Como que funciona? E para que ela serve? Tá, então a acupuntura, sim, é uma técnica da medicina tradicional chinesa, que ela serve para colocar agulha em certos pontos do corpo. Então é uma agulha extremamente fina, da espessura de um fio de cabelo, e você vai colocar em alguns pontos do corpo. E quando você insere essa agulha, né, ela ativa o sistema nervoso. Tem uma inervação embaixo da pele que vai mandar um comando para o teu sistema nervoso central. E com isso, você vai produzir substância, né, que vai provocar um efeito no teu corpo. Então, a acupuntura, ela é uma técnica muito eficaz, tem muita comprovação científica, só que ela começou, a acupuntura, há milhares de anos atrás, há uma média de 5.000 anos atrás, né? E na época, os chineses, né, eles começaram a descobrir assim, que conforme eles foram pressionando algumas áreas do corpo, eles perceberam que agia e melhorava alguns sintomas daquela pessoa. E na China eles fazem a medicina, você disse, né, que eles fazem a medicina tradicional, mas sempre associada à acupuntura. Isso, eles sempre dão uma associação ou fazem no hospital, isso. No hospital mesmo, a acupuntura lá é feita no hospital. Mas na época, né, há muito tempo atrás, a acupuntura foi descoberta assim, os chineses pressionavam certos pontos e descobriam que melhorava a dor de cabeça.
pressionava outro, melhorava uma constipação, né? A pessoa conseguia evacuar melhor. Então, e eles foram utilizando, na época não tinha agulha, eles utilizavam pressão mesmo da mão, espinha de peixe. Espinha de peixe? E até pedras pontudas, eles iam pressionando. E com isso eles foram mapeando o corpo inteiro. Eles criaram um mapa, né? E correspondia a sintomas e doenças, né? Que então eles têm um mapa de acupuntura. A sua acupuntura é no corpo inteiro, não só na orelha, né? Na orelha. A sua é completa. Isso, na orelha é a auriculoterapia. Sim, mas você faz aquela sessão que o paciente fica lá deitado na maca, você faz no corpo todo, depende de cada caso, né? E no final você coloca os pontos da acupuntura, né? Isso, então a sessão de acupuntura ela é assim, né? A pessoa vem... Não é só colocar na orelha. Não é só na orelha, não, é no corpo e deixar orelha. Nas agulhas no corpo agindo um tempo. É bem isso. Só que antes da pessoa chegar a deitar, né, na maca, a gente tem que fazer uma avaliação dela, né? Uma avaliação do todo, não só daquela queixa principal que ela vem. Se ela vem com uma cólica menstrual, vem com algum outro sintoma, né? A gente faz uma avaliação do corpo inteiro. E também muitas perguntas, né? Vou avaliar o pulso, a língua. O pulso eu acho muito interessante, avaliar o pulso. É energia. O que você escuta no pulso? O que você sente avaliando o pulso? É porque os chineses... Tem que ter muito conhecimento, muita prática. Isso, mas ainda falta, né? Mas eu tô cada vez aprimorando mais. Faz quantos anos você trabalha só com a acupuntura? Desde 2008. Nossa! Faz muito tempo, nem sei. Muito tempo. Isso. Então já tem uma habilidade naquele pulso. Mas falta ainda. E lá na China, os velhinhos chineses mais idosos que sabem tudo, né? Eles que têm mais experiência. Tô te vendo velhinha fazendo isso. Eu pretendo ficar bem velhinha fazendo isso mesmo. E o que você sente no pulso? Então, assim, na China, os chineses acreditam no Qi. Qi, traduzindo para nós, né, é energia. Né? Então, assim, eles acreditam que no nosso corpo, junto com o sangue, tem uma energia. E se essa energia tá forte, ela consegue conduzir teu sangue, ela consegue tonificar teu sangue, ela circula melhor. Então, a gente pode dizer que quando você insere agulha, o teu sangue circula melhor. E se circula melhor, nutre todos os tecidos daquela área correspondente. Então, fisiologicamente, né? Tem uma explicação bem científica, Imagina, né? Pra ter tantos milhares de anos assim. Isso, dá para traduzir, né? Então, eles acreditavam nessa energia, mas a gente traduzindo, né? Fisiologicamente faz todo sentido na hora que você coloca a agulha em determinados pontos, tá? Então, a acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa que ela funciona fazendo circular melhor a energia no corpo. Se você tem dor no ombro, né? Você vai colocar a agulha para circular melhor aquela energia, para tonificar aquele sangue. E com isso, aquele sangue vai nutrir melhor aquele tecido, né? Vai tirar uma inflamação, vai melhorar o organismo, melhorando a qualidade de vida da pessoa, né? A acupuntura não é resolvida em uma sessão, né? Cada paciente, eu acredito que precisa de algumas sessões para você ter resultado. E depois a pessoa que se curou, ela faz uma manutenção? Sim. Então, assim, a gente geralmente faz algumas sessões, cada caso é um caso, dependendo dos sintomas da pessoa, né? E ela pode fazer algumas sessões, ela vai ver que aqueles sintomas diminuiu, né? E depois ela pode ficar complementando uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Ela pode fazer. Isso ela vai fazendo. Mesmo as pessoas, às vezes, que só estão com estresse, tá estressada, é bom fazer acupuntura uma vez por mês, pelo menos, né? Vai lá, relaxa, se desestressa, melhora a circulação, tonifica seu sangue, né? Organiza os pensamentos, né? Que a acupuntura faz a gente organizar esses pensamentos. E você tem uma calma tão interessante quando que a sessão de acupuntura e você consegue, parece que fazer todo o paciente relaxar, porque a maioria. Você nasceu pra isso, eu digo que você nasceu. Ah, que bom. Quando o Arthur era pequeno, eu me lembro do meu filho, a única pessoa que conseguia acalmar ele era você. Que a gente jamais queria que ela voltasse pra Londrina, que ela ficasse aqui pra sempre. Eu lembro disso. Mas além da sessão, a pessoa tem que saber fazer, não é qualquer pessoa que pode fazer acupuntura. Não. Acho que a pessoa tem que ter uma vibração, uma energia que vai fazer com que ela
com a acupuntura que a pessoa sai daquela sessão melhor. Isso. É porque a acupuntura que eu faço, ela traz uma bagagem de uma filosofia por trás. Não é só inserir agulha ali, né? Tem uma filosofia, tem uma bagagem filosófica do budismo, do tal, né? Que abrange. E a minha acupuntura, às vezes, ela se torna um pouquinho diferente porque eu uso várias técnicas, vários conhecimentos, né? Mocho, que fala? Mocha. Isso, que né? você usa no pé, né? Isso, daí a mocha já faz parte da medicina tradicional chinesa, né? Que eu coloco, acender um bastão de artemisia, né? E aquece a agulha, aquece um pontinho de acupuntura, né? Para tonificar aquela energia, aquele ponto também. Então a pessoa tem que ir. Isso aí indica não é só colocar agulha na acupuntura, que muita gente pensa que é só colocar uma agulha na orelha. Isso. Ou pontinhos na orelha, não é. Não. A acupuntura ela é bem mais complexa, são sessões disso, que o paciente vai ter uma melhora como um todo, né? Às vezes da causa específica, mas uma melhora como um todo. Isso, e para cada paciente são situações diferentes, porque se um tem uma dor de cabeça, mas ele tem outros sintomas, o outro tem dor de cabeça, mas ele também vai ter outros problemas. Então, para cada paciente, há pontos diferentes, tá? E quando às vezes dói o ombro, eu vou agulhar o pé, né? Dói a cabeça, eu posso agulhar a mão. Então, a gente não agulha geralmente aonde está doendo. Eu, por exemplo, não tinha assim uma visão que a acupuntura fosse tão boa, né? A gente não tem uma visão, ver você falar, acho maravilhoso, assim. Mas eu senti, quando eu tinha asma, eu tinha crise de asma, e uma vez eu entrei numa crise de asma tão forte, né? Que o remédio não estava fazendo efeito. Eu me lembro que o meu marido ligou para você mora aqui pertinho, e você voou da sua casa, não sei como, você voou. E eu tava tendo crise de asma, e quanto mais eu tinha asma, mais eu queria chorar, porque não conseguia respirar, e mais dava aquilo e falta de ar. Eu me lembro que você voou da sua casa, não sei em quantos segundos, e veio e tacou a agulha em mim. E na hora eu fiz... Voltou o ar. Isso. Então, assim, é muito, muito bom. O remédio não estava funcionando, mas a acupuntura é como se eu tivesse abrido meu pulmão e eu voltei a respirar. Isso. Acalmou, mas assim, em questão de segundos, depois com aquelas agulhas, você fez tão rápido aquilo, e você dizer que ainda falta muito, acho que é pouco. Você dizer, porque você fez tão rápido, como se fosse uma emergência mesmo, isso, né? Mas tem pontos para emergência também. E a acupuntura, ela não cura todas as doenças, né? A acupuntura, ela cura algumas doenças, mas ela contribui muito para melhorar a qualidade de vida do paciente. Né? Às vezes as pessoas têm sintomas graves, têm doenças crônicas, mas ela contribui para melhorar, para amenizar as dores, os sintomas, trazer um bem-estar para o paciente. E isso é fundamental, né? Conte de algum paciente que você que teve uma melhora assim de alguma doença, que você... Nossa, que você saiu satisfeita com o seu trabalho, tão emocionado que o paciente te abraçou, sei lá. Eu tenho tantos pacientes que eu gosto muito, tantos pacientes assim, ó, que eu tenho um carinho muito especial por eles. Porque a gente vê, né, aquela dor sumiu, ou ela diminuiu 80%, 90% aquela dor que a pessoa tinha, né? Então é uma satisfação de ver. E eu tenho pacientes assim que já estão há anos comigo, uma vez por mês, assim, eles vêm porque precisam dar uma equilibrada no corpo, voltam. Então, há 4, 5 anos aí, todo mês eu vejo eles. Então, é um carinho muito especial que eu tenho. E quais áreas que ela pode atuar a acupuntura? Áreas de profissionais, assim? Não, áreas do corpo. Ah, do corpo? Isso, você falou a parte oncológica. Ah, sim. Então, assim, eu atendo a bastante pacientes oncológicos, né? Pacientes que têm câncer e estão fazendo tratamento de quimioterapia, então a acupuntura vai ajudar a amenizar os sintomas da quimio, o efeito colateral da quimioterapia, né? Então ele vai diminuir as náuseas, inchaço no abdômen, mucosite, dores que a pessoa tem, insônia, melhora a imunidade. Então eu tenho muitos pacientes que vêm indicado por médico, né, que o médico indicou fazer acupuntura enquanto faz quimioterapia ou radioterapia. Então isso é muito legal, né? E o efeito, assim, o resultado é muito bom, porque o efeito da quimioterapia vai diminuindo, né? Aquele mal-estar, aquele enjoo que o paciente está sentindo. Então ele se sente bem feliz,
de sair dali com aquele efeito bem pequenininho, quase não sentindo o efeito da químio. E ele ajuda para mais coisas, para fígado, para intestino. E todos os tipos de doença ele vai ajudar: insônia, dor de cabeça, fígado, intestino, constipação ou diarreia, dores articulares, né, asma. Asma é muito bom. E criança também. Então, como que eu atendo criança, né? Você atende criança, né? Sim, todo mundo pergunta como que eu atendo criança, né? As crianças, geralmente, eu uso laser, né? Nos pontinhos de acupuntura, eu uso laser. Ventosa, dependendo da idade da criança, eu uso ventosa. E aos pouquinhos, às vezes a criança diz pra mim até assim, coloca uma agulhinha, eu quero ver como é que é. E eu acabo colocando uma agulha, daí a pouco ela pega mais confiança, eu acabo colocando 2 agulhas, né? E é bem interessante, o efeito é muito bom. Para criança, você trata bastante para... Ansiedade. As crianças que têm muita ansiedade, são hiperativas, né? Às vezes uma falta de foco, de concentração. Eu coloco ventosa, depois eu coloco umas agulhinhas e elas aceitam bem tranquilamente, né? Faço auriculoterapia, uma massagem, estimula alguns pontos. A massagem é muito boa, né? Estimula alguns pontinhos no corpo que eles gostam bastante, então a acupuntura para criança é muito bom também. E teve algum paciente assim que voltou no médico e o médico disse: nossa, como você melhorou? Da onde você melhorou? Nossa, o que você fez para melhorar assim? Sim, principalmente os pacientes que estão oncológicos, que estão em quimioterapia, né? Eles geralmente voltam ao médico, o médico diz: nossa, você tem o efeito, você quase não está tendo o efeito colateral da quimio. É muito pouquinho, né, os efeitos, porque as pessoas geralmente às vezes ficam um pouco debilitadas quando estão fazendo o tratamento, né? Então, eles conseguem perceber. A acupuntura equilibra esse yang e isso, né? Uma vez você me explicou sobre isso. É a base da acupuntura, o yin e o yang, né? Que é o alto e o baixo, ou o feminino, o masculino, né? Então, ele vai equilibrar esses 2 pontos também. Interessante isso, né? É muito bom a acupuntura. E assim, as pessoas não têm o conhecimento disso que a acupuntura faz tão bem, que é necessário e que às vezes você não tá bem, não sabe, e só o remédio às vezes não vai fazer o efeito todo. E muitas vezes a acupuntura, né, ela potencializa a ação do medicamento. A pessoa tá tomando um remédio, o remédio não tá mais fazendo efeito, às vezes um remédio que ela tem que tomar controlado, né, para a vida inteira, então ela faz uma sessão, ela dá uma potencializada na ação, porque melhora a circulação, tonifica o sangue. Então isso é muito bom também. E até ela parar, até o momento dela parar de ir na acupuntura, já é o momento que ela está se cuidando, né? Sim, porque assim, ó, quando eu avalio o paciente, eu pergunto da nutrição. O que ela está comendo? Os nutricionistas mandam diminuir, eu mando comer, né? Eu brinco assim, os nutricionistas mandam parar, diminuir, eu digo, não, coma, tu precisa comer. Mas eu digo assim, coma coisas saudáveis, né? Isso tem a ver com alguma coisa, você vê o pulso e diz, você está com energia baixa. Você diz que o nosso pai tem uma energia muito forte, né? Geralmente, né, eu olho o pulso, é a energia que está nos órgãos, né? E às vezes eu vejo a energia que está em algum órgão e também corresponde a alguma emoção. Se está com medo, eu também vejo isso no pulso, né? Tem pessoas que é mais difícil visualizar. Tem umas que às vezes tu fica na dúvida, mas a maioria a gente consegue avaliar. Eu me lembro, você me disse, a sua energia é tão baixinha, bate tão tem que pouquinho. comer, tonificar o sangue. E do pai você diz, nossa, do pai é cheia de energia, né? Isso, verdade. Então você fala pra pessoa comer, que ela precisa comer. Comer, mas claro, comidas saudáveis, né? Quando a pessoa às vezes faz uma dieta, né, muito restrições, ela acaba ficando cansada, principalmente mulher. Mulher, ela tem um ciclo menstrual, né? Então ela acaba às vezes ficando muito cansada e uma alimentação, uma suplementação ia contribuir muito para tonificar o sangue, que o sangue é nossa base. Se não tiver sangue forte, bem nutrido ali, cheio para nutrir os tecidos, né, não vai se curar de nada, vai só adoecer cada vez mais, né? Muito interessante essa parte da acupuntura, acho que muita gente tem... E daí as pessoas me perguntam assim, ó, mas como que é a acupuntura? Como que eu tenho que ir vestida, né, para uma sessão de acupuntura? Interessante isso, né? Eles sempre me perguntam, não, pode ir com a roupa que você tiver, não tem problema nenhum, não precisa tirar toda a roupa, né, ou vai com uma roupa confortável. Tá? Saiu do trabalho, quer fazer acupuntura? Pode ir, né? Não tem problema nenhum lá. Eu vou afastando a roupa, eu vou colocando a agulha.
Ou, se quer sair de casa e vir, coloca uma roupa confortável que vai dar certo. Que vai dar sempre certo, né? Só não pode tomar um banho depois, né? Depois, é interessante falar, que não pode tomar 1 hora depois. Eu recomendo. Tem umas pessoas uns profissionais que não recomendam, que tanto faz. Não tem problema Quanto nenhum. tempo depois não pode? Só que eu sempre recomendo manter relação sexual depois da acupuntura e não tomar banho depois de 1 hora. Dentro de 1 hora não pode, mas pode comer, pode fazer tudo, né? Mas essa é alguma recomendação que eu aprendi e eu sigo assim. E geralmente quantas sessões, mais ou menos? No mínimo umas 5? 3. Hoje em dia eu recomendo 3 sessões para você ver o efeito, um bom efeito da acupuntura, né? Depois, uma vez que se curar... Isso, depois se você vê que está fazendo efeito, é uma doença muito crônica, você continua até 10 sessões, né? Faz 10 sessões, 1 por semana, e depois disso você pode fazer também só 1 por mês, né? Pode espaçar também, e você vai percebendo. Cada pessoa vai ter uma sensação diferente da acupuntura, tá? Cada pessoa vai ter um sintoma diferente. Criança é muito mais rápido. Uma pessoa mais adulta vai ser um pouquinho mais lento às vezes, ou se ela tem uma boa energia, um bom condutor de energia, vai ter efeito na primeira sessão, né? Então, varia bastante de pessoas para pessoas, que cada organismo é diferente um do outro, né? É bom que nós da família todos podemos se beneficiar disso, né? Dessa acupuntura, né? Principalmente quando a gente precisa. Eu vou muito quando eu tô doente, né? Isso, me chama, né? Eu chamo, eu tô Agora faz a perguntinha clássica. Qual? Se ela dói. Se dói, gente. Então, eu acho que... A acupuntura, na verdade, ela não dói. Ela que dói muito, né? Tem pessoas... Mas é que eu não sou parando pra ninguém, né? Tá bom. Eu não sou. Eu fico só xingando ela na sessão. Ainda bem que ela é minha irmã. É bem sensível, né, Nossa! Tem lugares que não dói. Eu me lembro que na primeira sessão, alguns pontos doeu. Depois já não foi mais tanto tão dolorido. Já foi, né? A maturidade foi baixando nessa pessoa. E a coisa foi indo mais tranquila, assim. Isso. Mas que minha mãe não sente nada, né? Não. A maioria das pessoas não sente nada. Tem pessoas que têm um biotipo, que eu digo, né, que é de um determinado elemento, que elas vão ser mais sensíveis à pele. Só o fato de eu apertar, às vezes pegar, já sente uma dor, um desconforto ali, né? Então imagine na hora de colocar a agulhinha, né? Então vai doer um pouquinho mais. Mas a maioria das pessoas, quando me perguntam, eu digo que não dói. Que você vai sentir um desconforto em alguns determinados pontinhos. Só que daí a hora que eu coloco, ela vai passando, né? Não é que vai ficar doendo o tempo todo. Inseriu, ela vai passando a dor. E tem alguns lugares que nem entra, né? Às vezes não entra, né? Isso, se você tá forçando, trancou a respiração, às vezes ela não entra, ela né? não entra a agulha. Mas eu acho bem interessante a acupuntura, principalmente tem muita gente hoje em dia, com essa vida muito corrida, com muita ansiedade. Então que acaba entrando tudo em antidepressivo, em ansiolítico. Isso. E às vezes é interessante, antes de você entrar nessa linha que vai te dar uma dependência, ir para uma linha mais natural, mais orgânica, pode-se dizer, né? Uma medicina integrativa, assim, né? Que a acupuntura ou a medicina tradicional chinesa, essas técnicas que eu uso, né? Que é tanto acupuntura sistêmica, auricular, laser, moxa, ventosa, ela não substitui a medicina que nós temos. Aqui a medicina ocidental, a gente não substitui. A medicina que nós temos, assim, ela é essencial para diagnóstico, para tudo. Porém, a acupuntura é uma técnica que contribui. Complementa. Ela contribui para melhorar a qualidade de vida, né? Então, não podemos misturar. Sim, e a gente fica muito feliz de ter alguém na nossa família assim, que nos ajude, né? E que traga isso pra gente, né? Ficamos muito felizes. Tayana, vejo você como minha irmã mais velha, né? E não imaginava que você fosse ficar assim tão zen. Eu falo que ela é nosso Buda. A minha irmã é nosso Buda, assim. Ela é toda tranquila, toda calma, assim. É o que traz a paz pra família, né? Eu acho que você é isso, que traz a nossa
zen, faz pra família. Você exagerou, né? Não, é isso assim. Não, eu acho que você exagerou. Não, não sou tudo isso, não. Sim, você traz essa paz, essa calma, assim, dá aquele equilíbrio. Acho que a acupuntura trouxe isso pra você e nós ganhamos isso de presente, né? Que bom. Eu fico feliz. Então eu sou os extremos, né? Porque de manhã eu sou professora, né? E à tarde eu faço acupuntura, né? Eu gosto dessas duas áreas, atuar nessas duas áreas, muito boa né? professora, né? E então de manhã é um pouquinho mais agitada a vida, de tarde é um pouquinho mais tranquila, né? É pra equilibrar. Pra equilibrar a vida. Trazer o equilíbrio. Não, você é muito boa como professora também, né? Mas eu acho que como acupuntura melhor. Eu acho que devia ficar só como acupuntura. Sempre falei isso. Ai, eu gosto dos dois. Eu sei que você gosta. Ela não para de estudar nunca, né? Esse é o teu caminho. Mas um dia eu espero que você pare de estudar, né? Eu já te falei isso. Não, mas conhecimento pelo é menos uma coisa... um pouco. Desde que eu te conheço, você estuda. Não, isso eu não tô estudando, eu gosto de ler um livro, né? Você não tá estudando, tem um livro, tem alguma coisa ali sempre. Ela acabou o mestrado. Nossa, estudou muito aqueles livros lá. E fiquei com um pezinho pra fazer um doutorado, mas não fui, né? Mas não tem quero. uma vida ainda pra fazer, né? Isso, tá. Se a mãe começou com 45, né? Nós temos uma vida ainda Vamos descansar um pouquinho, e né? depois começar de novo, Começamos outra coisa, a né? gente tá recém começando a nossa vida, Com né? certeza. Antes da gente finalizar aqui, eu queria falar que você já tinha essa vibe de ser o nosso Buda. Eu aprendi a gostar de Marisa Monte, de MPB, de Djavan. Meus pacientes que vêm aqui no consultório escutam muito essas músicas, porque eu aprendi a gostar dessas músicas, desse estilo de música muito nova, porque você escutava essas músicas. Então você já tinha essa vibe meio dessa nossa Buda, assim, lá. Você me ensinou que não querendo a gostar de Marisa Monte. Então, quando eu canto a música de Marisa Monte no banho, então o meu filho gosta da música do Leãozinho lá. Então, você ensinou a gente a gostar de MPB. Eu me lembro que a gente cantava as músicas do Legião Urbana, que a gente dormia junto, né? A gente tem 8 anos de diferença, é bastante diferente nas nossas idades, mas assim, eu peguei muito da sua veia, né? Do que você gostava, como te representava a sua roupa, eu queria, a música que você gostava, eu acabei gostando também. Então, assim, você sempre foi nossa Buda, né? Sempre foi um espelho pra mim, pelo menos. Que bom, né? Que tem pra ser alguma coisa boa, né? Uma cultura, assim, MPB é maravilhoso, né? Eu adoro Djavan. Não tem como não lembrar de Djavan e lembrar de você. Mas agora é um orgulho meu, né? Ver você assim, essa mulher tão crescida, profissionalmente excelente, né? Não vai chorar agora. Né? Mas eu que tenho admiração por você. E agora eu que te sigo mesmo, né? Tudo que você faz, eu já tô numa certa idade, né? Eu tenho que pedir uma opinião pra minha irmã aqui, pra ela me contribuir com a minha aparência, às vezes, né? Mas eu admiro muito esse teu trabalho também, esse teu projeto de agora, Tati, que ele é maravilhoso, trazer pessoas profissionais aqui, para as pessoas divulgar o seu trabalho, o que andam fazendo, né? E às vezes o público quer informações do o que está acontecendo, e isso é maravilhoso, tem tudo para crescer, tá? Amém. Parabéns pelo projeto aqui. É desafiador, né? Desafiador, mas você dá conta, eu tenho certeza. E eu tô influenciando ela aparecer nas redes sociais e explicar sobre a acupuntura. Eu tô todo dia ali, faz o vídeo, faz isso, mostra o trabalho, né? Vai, uma hora vai. Uma hora vai. Então, te agradecer, Gê, minha irmã, grata por você ter vindo participar aqui, nosso Budinha, nossa... meu Deus do céu, não sou Buda. Sim. Agradecer a todos que assistiram o nosso programa hoje. Agradecer ao nosso patrocinador, a WRX Incorporadora. Você que tem interesse de construir sua casa num lugar agradável, Lago das Nações é para você. Até o próximo episódio.